Saber Cotidiano apresenta Se a gente for pensar em tudo que contribui para a manutenção de um império, a gente vai entrar em algumas questões aí. Eu já falei da questão simbólica no vídeo passado, mas a gente tem questões administrativas, estruturais e talvez materiais extremamente relevantes. Claro que a religião e a cosmologia exploram e tem toda uma importância muito grande. Se a gente fosse medir essa importância, né, a gente colocaria isso lá para 50% mais na importância da manutenção do império, da força, da manutenção do monopólio da violência física, que nem era utilizada justamente porque tinha a questão simbólica no meio, mas como algo presente dentro do Estado Inca. Então, como muito importante. Mas a gente tem que pensar na infraestrutura material. Afinal de contas, a gente está aqui nesse universo, nesse mundo, nesse plano, nessa terra, e a gente está lidando com inúmeros objetos, elementos. Nós construímos esses objetos, nós colocamos esses objetos para funcionar e para trabalhar para a gente se conecta com eles e a gente faz coisas a partir daí. Então, a primeira coisa, vamos pensar, é um império muito grande, um império cheio de territórios diferentes, distintos. Além da presença do poder, que eram pessoas específicas designadas em cada um desses territórios, a gente precisava ter uma articulação, ou seja, uma comunicação muito boa, para que as coisas chegassem rapidamente no seu destino, para que as notícias chegassem rapidamente no seu destino. E aí tem um papel fundamental dos sistemas e estradas de comunicação. Tem um negócio chamado Chapacñán, que é o caminho Inca, que são estradas, são várias estradas, são vários caminhos que levavam as diferentes regiões a Cusco. Essas estradas eram lugares por onde circulavam mercadorias, elementos de troca, elementos religiosos, a comida para as populações, era onde circulavam as mensagens, já que não tinha correio, tinham os mensageiros, que eram os chasquis. E a partir desse caminho do Chapacñán é que muita coisa foi edificada, porque essas pessoas que circulavam nessas estradas, elas precisavam parar, se recompor, dormir uma noite, dormir outra, tinham abrigos e tinham fortalezas militares também. Então, elementos no espaço que contribuíram e que foram, de alguma maneira, a materialização deste império tem a ver com o caminho Inca, o Chapacñán. O Chapacñán, ele foi se expandindo conforme o império também se expandia. E dentro desse contexto, foi imprescindível, né, para abastecimento, para criar postos, digamos assim, do exército. Havia toda uma questão administrativa, então os funcionários da administração pública, da administração Inca, também criou-se um espaço para que eles pudessem trabalhar. O Chapacñán, ele foi essencial para disseminação do poder, justamente porque o poder se espraiou, o poder ele circulava por esses caminhos. Então não adianta a gente pensar novamente como se o poder estivesse, existe um grande Deus, ele está comandando tudo de longe, lá em Cusco, a administração central está lá, e aí tem os administradores locais que respondem a esse administrador geral, e é só por aí. Não, o poder, para se manter, ele precisa de elementos simbólicos, ele precisa de elementos materiais constantes. Isso tem a ver com deixar esse povo bem nutrido, bem alimentado, ou seja, uma gestão da população. Ter trabalho para as pessoas executarem, ter elementos religiosos materiais também, que se baseavam em muitos elementos materiais,
ter uma série de pessoas que cuidavam do trânsito das mercadorias, desses objetos. E isso não teria sido possível sem a abertura desses espaços do Chapaknyang. Ao longo dos caminhos, havia esses locais de hospedagem que eram também abastecidos pela própria colheita da população. Então, parte do pagamento da mita era colocado ali como se fossem reservatórios, né? Combustível, alimentos, roupa, armas, tudo para cuidar dessa localidade, desses espaços e para que pudessem receber os novos viajantes que chegavam a todo momento. Outra coisa muito descrita por Weber na criação do Estado moderno e que a gente pode dizer que de alguma maneira estava presente na administração inca é a questão da burocracia. A burocracia tinha um papel central, segundo Weber, né, na organização desse Estado, na disseminação, para mostrar como o poder político ele também se espraiava em elementos do dia a dia, da administração pública, ou seja, da burocracia. Isso também existia no Império Inca, né? Apesar de ser um poder bem centralizado e concentrado no líder único, a gente entende que existia uma administração local, tinha funcionários nomeados para participarem da administração local, e por mais que o governante tinha o poder de promulgar as leis, de definir para onde caminhar os próximos territórios a serem conquistados, e ele comandava o exército e comandava o sistema de justiça, os governadores locais eram muito reconhecidos, afinal eles eram os representantes do poder central. E era importante o apoio da população a esses governadores locais para que surtisse efeito a dominação. Para que a administração funcionasse, obviamente era importante ter uma série de elementos muito bem definidos. Como fazer as coisas, como fazer um sistema funcionar, como fazer um sistema funcionar nessa localidade e todos os sistemas de todas as localidades do Império Inca se conectarem e funcionarem super bem. Era necessário um controle disso, e a burocracia exerce esse controle. Registros arqueológicos nos mostram como existiam especialistas, pessoas profissionalizadas que se dedicavam a produzir bens para o Estado. Para além daqueles, enfim, da classe camponesa, das classes militares, tinha uma outra classe social, que era desses burocratas, e que, de alguma maneira, se apropriavam, lidavam com os impostos, lidavam com grande parte do dinheiro, ou enfim, das mercadorias que valiam dinheiro naquele momento, e se apropriava de parte, então, dos recursos que iria para a administração central. Se a gente for pensar que foram mais de 5.000 quilômetros o tamanho da extensão do Império Inca, indo desde lá de cima do Equador até o norte da Argentina, é muito território. E é óbvio que havia particularidades de acordo com cada região. E essas particularidades, então, precisavam de governadores, digamos assim, designados localmente para segurar a barra. Afinal de contas, eram povos distintos, etnias distintas, que se reuniram sobre uma única denominação. Falando da cultura material, como que essa administração pública funcionava na prática? Quais os elementos? Bom, para além da escrita que a gente conhece, das calculadoras, todo o sistema de contabilidade, as redes, os computadores, os programas, os softwares, qual era a tecnologia da época? Não desmerecendo, muito pelo contrário, colocando ela em pé de igualdade com o que temos hoje.
era um sistema chamado quipu, que eram nós em fios e que, dependendo da forma como esses nós estavam colocados, da quantidade de nós, era possível fazer contas, entender o que estava sendo colocado ali em termos de quantidade, de valores, tudo que se relacionava a cifras administrativas do governo. Então, havia um registro visual dessa administração pública, sistema de nós em tipos diferentes de fios e cores também. Então, tinha a variável da cor, da largura do fio, da quantidade de nós, da frequência de nós, da forma como os nós estavam próximos ou distantes uns dos outros. Isso permitia registrar com exatidão as quantidades e conceitos em jogo. Aí, mais um exemplo de como a cultura material é extremamente importante para que a gente possa entender a organização política e social das sociedades naquela época.